roubada, a glória que te foi vilipendiada, o Senhor quer devolver à igreja os talentos do passado. Mas para isso nós temos que batalhar para a arca voltar. Mas como, se não há simplicidade entre nós? Se a nossa fé está sendo vituperada, se a nossa fé tem sido de certa forma banalizada, como nós podemos amar a Cristo sabendo que nós fazemos uma distinção entre homens e homens dentro da igreja, entre irmãos e irmãos? Eu já vi isso, cansei de ver isso. Chega uma pessoa para cumprimentar um pastor, ou um grande pregador, ou um cantor, enquanto a pessoa não se identifica, é aquela paz do Senhor fria e morna. Quando a pessoa diz: olha, eu sou doutor, fala, muda a história. Só dá falta dobrar o joelho para a pessoa e dizer assim: olha, você é um rei. O que eu quero que você entenda é isto: o meu Cristo não faz acepção de pessoas. Ele não vê diferença na vestimenta, ele não vê diferença no intelecto. Para ele pouco importa se você é rico, se é poliglota, se é escritor, se é fazendeiro, se é um grande empresário. Para ele pouco importa se você desceu aqui no heliporto com seu helicóptero, ou se você entrou aqui usando um skate ou veio de chinela havaiana. Deus não olha para a sua aparência. Na questão do espírito, ele olha por dentro. Ele vê dentro de você o que é que tem, o que é que atrai a presença dele. Quando eu olho para essa história, eu vejo Davi em busca desta arca, que além de levar embora as tábuas da lei, além de levar embora a vara de Arão que havia florescido, além de levar embora o maná, que simbolizava uma palavra revelada, a dependência de Deus. Quando eu olho para o maná, eu me emociono, porque o povo estava no deserto com fome. Não tinha padaria suficiente para dar pão a eles, não tinha uma cozinha suficiente para fazer comida a eles. Então eles dependiam de Deus para comer, eles dependiam de Deus para sobreviver. E quando eles diziam: Deus, estamos com fome, o Senhor pegava os anjos do céu e assava maná e mandava na mesa deles. Por que é que o maná foi guardado dentro da arca? Porque fala de uma época em que o povo era dependente de Deus. Olha para o seu irmão e diga: dependência. Não grite no ouvido dele, diga: dependência. Não estou satisfeito, levante a mão direita para cima, agarre o ombro da pessoa do seu lado, tira ela do lugar até ela ficar irritada, chacoalha ela, diga para ela: dependência, entendeu? Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. O meu Deus sentia saudades do seu Israel, que ficava não esmolando, mas dizia: papai, manda comida para mim. Se tem uma coisa que Deus ama e Ele é apaixonado, é por alguém que depende dele para alguma coisa, tá entendendo? Deus tem prazer em dar. O prazer de Deus é quando você acorda de manhãzinha lá, estica os braços e diz assim, dobra o joelho e diz: pai, hoje eu quero isso, quero isso, quero isso. Deus não anota, mas tem um anjo do lado dele, Deus vai estar anotando tudo aí, porque Ele está pedindo, Ele depende de mim. Ele não pediu para o médico, não pediu para o político, não pediu para ninguém, Ele pediu para mim. É meu filho, se é meu filho eu tenho que dar, eu vou dar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer por onde. Quando a arca vai embora a dependência. Tiramos a dependência da vertical, colocamos a dependência na horizontal. O que a igreja tem apanhado nesses últimos anos, porque ela colocou na cabeça que precisa de homens, que precisa de ricos, que precisa de influência, que precisa de mídia, que precisa de políticos, que precisa disso, que precisa daquilo. Ei! A dependência da igreja é o Senhor. Se você voltar a depender de Deus como você dependia no começo da sua fé, a sua vida vai dar um giro de 180 graus. Ah, pastor, mas eu prefiro confiar nos guardas. A minha Bíblia diz que em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Eu profetizo que quando você sair daqui hoje, não sairá mais sozinho, nem acreditando na força do seu poder, não vai confiar mais em carros e em cavalos.
Quando sair daqui, vai sair de mãos dadas com Deus. Ele vai ser o seu irmão mais velho, o seu pai. Quero ver qual é o demônio que vai ter coragem de entrar na sua frente e te convidar para uma batalha. Eles já estão derrotados. A partir de hoje o Senhor vai anotar o seu nome, o seu endereço, o número do seu sapato, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele vai traçar o plano do seu DNA e Ele vai dar a você aquilo que você carece e necessita, desde que você dê a Ele aquilo que Ele também carece e necessita. Pastor Marco, Deus tem carência de alguma coisa? Tem. Qual é a carência de Deus? Deus é um ser que precisa ser adorado. Deus é um ser que precisa ser reverenciado. Quer tocar Deus? Não precisa jejuar 30, 40, 50 dias. Quer tocar Deus? O meu Deus não é igual a sua apodrecida, ou desculpe, a sua parecida, meu amigo, que para você agradar ela tem que colocar uma cruz nos ombros e caminhar 1 milhão de quilômetros. Não, para agradar a Deus você não precisa de sangue de galinha preta, de urucubaca, de trevo de 4 folhas, de milho debaixo do joelho. Para adorar a Deus você precisa apenas ter coragem de ficar de pé num culto como esse e dar um grito de glória para adorá-lo. Segura um pouquinho. Sente. Não se assuste não, é a unção que estava em Davi, está descendo aqui. Sai da frente, Satanás, queremos adorar. Deus é lindo. Escute, quando eu era recém-casado, quando a minha primeira filha nasceu, Karen, nós morávamos numa casinha muito pequena. E eu era jovem obreiro do Senhor. E a minha casa era pequena, tinha um quarto, uma sala e uma cozinha. Eu era jovem obreiro, dedicado. Então eu sentava lá na minha sala e passava o dia estudando a Bíblia, procurando recursos e subsídios para poder pregar. Minha esposa ficava na área de serviço, que era a cozinha e a varanda, lá onde ela lavava roupa e fazia as coisas. E Karen dormia no quarto, então eu ficava no meio. De 5 em 5 minutos a minha mulher passava por mim assim, por trás, ia lá no quarto, fazia alguma coisa e voltava. Ela fez uma vez, tudo bem, 2, 3, depois da 4ª vez eu já fiquei irritado, porque tirava toda a minha atenção, não conseguia estudar. E eu já estava para perguntar a ela o que é que ela ia fazer lá dentro, mas eu fiquei quieto. Porque Paulo diz que é para a gente entender as mulheres, né, irmão? Porque mulher é diferente. É sério. Chega na hora de sair para o trabalho, chega na hora de sair para uma festa, você já trocou, já está pronto, faz 5 horas. Você só escuta grito lá dentro do quarto. Você entra lá dentro, ela está olhando para o guarda-roupa, tem 100 vestidos, mas ela não está vendo nada. Ela diz, não tem nada para vestir hoje. Então tem que entender, né? Paulo diz para entender as mulheres. Daqui a pouco, eu estou lá estudando, eu já estava quase passando as nuvens, né? Estudando. A minha filhinha deu um grito dentro do quarto, irmão, aprontou um berreiro. Ué! Aquele negócio de desespero, pentecostal desde o berço. Deu aquele grito. Quando ela deu aquele grito, eu olhei para cá e fez outro barulho de cá. Eu olhei, só vi uma vassoura voando por cima. E a minha mulher, ela parecia um super-homem. Uma Mulher Maravilha, melhor, né? Ela ergueu o peito e saiu correndo por detrás. Eu falei, que essa mulher? Morreu alguém. E eu saí correndo atrás dela. E ela tirou aquela cortininha do berço. Minha filhinha gritando no berço. Ela catou minha filhinha, botou no ombro, no colo e fez 2 gingadinhas com ela. Cantou Nana Nenê. Ela dormiu, colocou no berço.
Minha mulher saiu como se tivesse feito um grande feito. De fato ela fez, né? Mas ela saiu perto de mim como dizendo assim: eu tenho um poder que você não tem. Fez assim para mim. E eu saí, sentei lá e estou estudando. E eu dizendo: Deus, o Senhor não me dá nenhuma mensagem para pregar. O Senhor falou: filho, eu já te dei a mensagem. Não deu, Senhor, eu estou procurando. Ei, eu trabalho não com forma, eu trabalho com formas. Você não viu o que aconteceu com a sua esposa? Eu falei: vi, então, está ali. A mensagem da noite é aquela. Eu falei: qual? Filho, enquanto os meus filhos ficam quietos, eu fico, só passo por perto e olho e vou embora. Agora quando eles resolvem gritar, eu paro o que estou fazendo e cato eles no meu colo, seguro eles aqui, ó. Está entendendo isso? Você entendeu isso? Quer chamar a atenção de Deus hoje? Então dá um grito aí para o inferno inteiro ser abalado, Bem, vamos para o texto. Esta arca, que era majestosa e falava da presença de Deus em Israel, havia sido roubada. Anos a fio longe de Israel. E Davi, quando foi entronizado como rei, teve coragem de ir até onde esta arca estava e trazê-la de volta para Israel. E ele conseguiu, depois de uma grande batalha, ele trouxe a arca para Israel. Só que no meio do caminho, lá não devia ter telefone celular, né? Mas tinha outra coisa que chamava molecular. Tinha um moleque que saía correndo para contar as coisas. Era o que levava o correio. Davi disse: avisa Mical que eu consegui a arca e eu estou voltando para casa. O moleque vai correndo. Daqui a pouco ele recebe outra notícia de Mical e ele volta. Davi, a rainha mandou dizer que ela vai preparar uma festa de pompa, uma festa de gala, uma festa digna de um grande rei. Tá aí ela falou, ela deu as coordenadas aqui: o senhor tem que vestir a roupa de rei, colocar a sua coroa, preparar os seus guerreiros aí, todos eles têm que estar limpos, perfumados, todos eles bem vestidos. Os portas-bandeiras vão na frente, alguns vão segurando a arca, vão assim, tudo bem formado, tudo bem, porque ela está convidando generais de todo Israel para assistir esta festividade solene. Imagino Davi dizendo: eu não sou bom com esse negócio, eu sou da roça. Mas ela é cheia, é filha de príncipe, filha de rei, princesa, tem cheio desses negócios de não me toques. Davi recebeu a ordem e ele colocou a roupa de rei, colocou a coroa. Seus cavaleiros estavam todos belos. Pela primeira vez na vida tomaram banho, os abençoados. Depois você lê lá sobre a caverna de Adulão, você vai ver quem eram os guerreiros dele. Então ele entrando dentro de Israel, porta-bandeira segurando a bandeira lá em cima, a arca vai na frente. Quando a arca passa pelos portões de Jerusalém, o rei que estava em cima da arca, lá dentro as pessoas vestindo roupas brancas, com folhinhas na mão, abanando. Um grupo bem bonitinho cantando uma música dos anos 50, dos Beatles. Estão num canto ali cantando alguma coisa. Tá todo mundo ali, a rainha está em cima da sacada da janela, olhando, dizendo assim: que lindo, ficou tudo perfeito. A festa vai ficar na memória, vai sair nas manchetes dos jornais. A festa mais organizada do Oriente. Quando Davi passa pela fortaleza de Jerusalém, e ele olha para aquela arca, ele tira o olhar da arca e olha para o povo. E quando ele olha para o povo, ele sente o que Deus sentia. Ele vê que aquele povo precisava não de um rei, não precisavam de glamour nem de festa, eles precisavam da presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando Davi viu a arca entrando por dentro dos portões de Jerusalém, ele lembrou de todas as histórias que contaram para ele, que sacerdotes com a arca dos ombros pisaram dentro de um rio e o rio se abriu. Homens com a arca na frente venceram exércitos, atravessaram grandes muralhas, eles fizeram grandes feitos. E quando ele lembra das histórias que ele ouviu acerca da arca, sabe o que o rei faz? Ele pula de cima do cavalo, ele pega a coroa e dá para alguém segurar. Ele tira a roupa de rei, a indumentária real colorida, e ele fica só com uma roupa branca de éfode, de linho. A minha Bíblia diz que ele se despiu, ele ficou quase nu. E sabe o que ele fez? Chocou, ele escandalizou. O rei, que tinha que ter postura e compostura, desce do cavalo e ele começa a correr em volta da arca. Só que ele não está correndo. A minha Bíblia diz que ele começa a bailar, ele começa a dançar.
Ninguém está entendendo nada. Devia ter algum músico por lá, deve ter tirado algum tipo de música, começou a tocar algum tipo de instrumento, e Davi começa a bailar ao redor da arca. Vai bailando e vai cantando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele vai dançando e vai gritando e vai tocando o coração de Deus. Eu imagino Deus se esquivando do seu trono e ficando de pé, chamando os anjos, assim: venham cá, seres angelicais. Foi para aquilo que eu fiz o ser humano, foi exatamente para aquilo que eu criei o ser humano. É por isso que aquele moço ali é um homem segundo o meu coração. Ele esqueceu a posição, que esqueceu a postura, deixou de lado o anel de formatura, deixou de lado os conhecidos, os príncipes, deixou de lado a sua majestade e enalteceu a minha majestade. Ele é rei, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe o que eu acho lindo? Algumas pessoas chamam de costume, eu chamo de liberdade de adoração. Em algumas igrejas não se pode bater palma, não se tem, dizem, não se tem o costume de adorar a Deus de pé. Quando eu vejo a multidão aqui ficar de pé, eu sinto que são homens e mulheres sensíveis. Qual é o ser humano que tem a sua inteligência aguçada, que percebe que o rei está passando e vai ficar sentado para ver? Todas as vezes que um rei chega no ambiente, os súditos ou ficam de pé ou se jogam de joelho no chão, mas eles têm atitude de adorador. Brasileiro precisa aprender a adorar. Eu vou mais longe, o assembleiano precisa aprender a adorar. Precisamos aprender a dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Não tem nada a ver com costume, tem a ver com necessidade da alma. Eu não salto e não grito porque quero. Você não acha que quando eu vejo as minhas fitas, raras vezes que vejo, eu não fico morrendo de vergonha dos golpes de Kung Fu que eu dou quando eu estou pregando? Você não acha? Ei, eu tenho brilho no rosto. Quando eu vejo esses gritos que a minha goela chega até a balançar assim, você acha que eu não sinto vergonha? Mas é que no momento, neste momento, eu estou tendo uma experiência transcendental. Eu tenho alguém do meu lado que é maestro de coral desde que a eternidade foi criada. Eu tenho alguém dentro de mim que sabe o que toca o coração de Deus. E se Deus quer que você o adore, por gentileza, não leve para casa a adoração. Eu te convido a fazer um teste. Isso, eu sei que você tem vergonha, você não tem coragem. Eu te convido hoje a soltar o esqueleto na presença de Deus. Eu te convido, faz um teste, joga o paletó de lado, esquece a gravata só por um momento e deixa o Espírito pegar na sua mão e vamos dançar para Deus, vamos celebrar, vamos adorar. Você não sabe o que você perde quando está no culto e fica em silêncio por muito tempo. Nossa! Ei, olhe para cá. Não estou dizendo que o culto não tem que ser racional. Sim, tem que ser racional. Tem que ter equilíbrio, tem que ter ética. Mas o equilíbrio e a ética do Espírito são diferentes da nossa. Está entendendo? É uma questão de sobrevivência. A própria ciência diz que a pessoa que é mais alegre, que é extrovertida e expansiva, ela vive melhor. A ciência também prova que pessoas introvertidas, fechadas, acabrunhadas, com o coração endurecido, de personalidade muito forte, se criar um câncer dentro dela, o câncer tem mais facilidade de corroer as demais células por causa do estado de espírito dela. Pentecoste não é uma doutrina de loucos. Pentecoste é um bálsamo de Gileade para o espírito. Está entendendo isso? Uma vez eu preguei na África e eu participei de um culto inesquecível. Haviam mais de 3.000 pessoas sentadas no chão, não tinha teto. O muro da igreja era caindo aos pedaços e o povo sentado no chão batido de terra. O pastor conseguiu organizar um evento muito lindo. Ele conseguiu um microfone que era ligado numa bateria de carro.
numa caixinha de som que era ligada a uma bateria de carro. Era lindo, eu falava aleluia e o povo entendia glória a Deus lá atrás. A metade da pregação, pastor Antônio, o povo falava em línguas, porque achava que eu estava falando em línguas, mas não é, misturava tudo. Era uma benção. Só que eu me recordo muito bem que ele pediu para que se levantasse um coral de mulheres para cantar. Isso foi em Viana, em Angola. Levantou um grupo de 500 mulheres. Não tinham um instrumento como esses. Deu a irmãzinha na frente, ela era maestra, maestrina, né? Chamou todo mundo e disse assim, separou as vozes. E ela pegou um ritmo na palma da mão. E os 2 primeiros bancos acompanhavam com as palmas. Os 2 bancos para trás, as 2 outras fileiras, acompanhavam no mesmo ritmo, mas com os pés. Elas batiam os pés e as mãos. E cantavam num dialeto muito deles, que eu não entendia nada aqui, mas eu entendia tudo aqui. Era lindo. Nenhuma palavra era inteligível para mim, mas o meu espírito testificava com o espírito delas aquela adoração. Naquele dia, sabe o que eu fiz? Eu queria me esconder debaixo do banco, porque como bom assembleiano, quantas vezes não preguei que a gente não pode bater palma e nem pular, porque isso não tem ética, porque isso ofende, porque Deus não é surdo. Nós não precisamos fazer auê, a reunião tem que ser sacra. Naquele dia eu vi pessoas que estavam dando para Deus tudo que tinham. E no louvor delas era tão forte, tão poderoso, que a poeira subia da terra, porque elas batiam os pés no chão e a glória de Deus descia do céu. Eu me lembro de um homem sentado num canto, com a perna toda enrolada e torta. Foi a primeira vez que eu vi um milagre extraordinário. Ele sentado próximo ao púlpito, ele via as irmãs baterem os pés, e ele com a perna enrolada para trás, ele chorava e gritava: Deus, eu queria ter pés para poder te adorar. Aquilo me chocou. Eu chorei, eu disse: Deus, eu tenho pés, eu tenho mãos. E às vezes vou para um culto e pareço um manequim de vitrine de terno. Às vezes pareço mais um apresentador do que um adorador. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui não é um lugar onde você vem só ouvir. Aqui é um lugar onde você vem para dar. Se você não sabe o que é adoração, eu tenho pena de você. É por isso que você é acabrunhado, entristecido, frio e fraco. É por isso que tudo para você tem que ser dentro da razão. É por isso que o seu espírito sofre tanto. Você vive à base de remédios. É por isso que você entra aqui e não entende nada e fica aí por dentro se corroendo. O olho não consegue ter uma lágrima. Aqui não chora, mas quando está em casa assistindo o Titanic e o Leonardo DiCaprio morre afogado, ai! Aí na igreja vem com essa pintura abençoada aí no rosto, que parece que esticaram você inteirinha. Parece que passou numa funilaria e fez uma recalchutagem. Aí entra, tem tanta plástica e tanta massa que não pode nem rir. Fica assim. Aí quando vai chorar, pega um lencinho e faz assim. Inibe o Espírito de Deus de operar. Eu quero te convocar hoje. Saia daqui amarrotado, saia daqui borrado, saia daqui despenteado, mas saia daqui cheio da graça. Saia daqui feliz, alegre. Você tem um poder dentro de você que você não sabe a amplitude dele. Você tem uma autoridade guardada dentro de você, pentecostal, que você não conhece aquilo que tem. É como uma criança que tem uma arma de fogo na mão e não sabe o potencial dela. Pode acontecer uma miséria. Se você começar hoje a pedir a Deus para treinar o seu espírito e te ensinar o que é o poder pentecostal, você vai continuar caminhando com os pés na terra, mas a sua mente vai estar estacionada do lado do trono de Deus. Você vai começar a ver aquilo que os olhos não viram, a sentir aquilo que o coração não sentiu. Eu quero te convidar hoje para você deixar de ser natural. Satanás vai ter que beijar a lona, porque isso não é mérito da terra, é um dom que veio do céu e você tem ele. Então libera. Eu quero dizer a você que este poder pentecostal não pode ser comprimido.
não pode ficar ajustado a questões naturais. O Espírito Santo não está sujeito a homens. Ele é Deus, na sua totalidade Ele é Deus. Se o homem acreditar, ele continua sendo Deus. Se não acreditar, Ele ainda é Deus. E quando Ele resolve soprar, e é o que está acontecendo aqui nas segundas-feiras, o Espírito resolveu soprar, e eu quero ver quem é que vai fazer o vento dele voltar para trás. Quem é que vai fazer? Ele vai continuar soprando na sua vida. Levante a mão para cima, bata no peito, bata até fazer barulho. Olha para a pessoa do lado e diga assim: eu não sei você. Diga: eu sei que é meio estranho, mas parece que é real. Diga: funcionou com aquele que está no púlpito. Diga: vai funcionar com a gente. Diga para ele: em nome de Jesus, aqui dentro de mim tem uma brasa de fogo. Diga: me ajuda a não apagá-la. Diga: Senhor, me ajuda a deixar ela acesa. Então, pelo amor de Deus, incendeia ela. Abre a sua boca, adora. Adora de pé, adora sentado, adora correndo, adora, adora, adora. Deixa Ele te tomar. Imagem turico maragai. Trumandereles turi karadashe degesimahai. Ibnendoro vasuri tramanarala da tergi marashuri bikaragai. Deus de Israel, enche esse lugar agora, meu Pai. Enche cada centímetro deste ambiente com a sua presença. Senhor, traz a sua Shekinah aqui. Comece a trovejar a sua unção. Onde houver alguém que não fale em línguas, que seja batizado agora. Que fale em línguas agora. Agora, agora, agora. Dança, Davi. Baila, Davi. A arca está voltando, adore a dele. Sente mais um pouquinho, vou terminar. Maragashi, Antorobagai. Enche esse lugar, enche, 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 enche. Queima com o seu poder, queima, 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 mas queima agora. Segura um pouquinho e olhe para cá. E quando alguém te acusar de emocionalismo barato, e quando alguém disser que você tem uma mente desequilibrada, fique em silêncio. Lembre-se que dentro das suas veias não corre um fio elétrico, corre sangue.
Você não tem uma bateria aqui do lado esquerdo, você tem um coração. E se for de pedra, a minha Bíblia diz que o Senhor vai arrancá-lo e vai te dar um coração de carne. Davi dançou, Davi bailou, Davi escandalizou. E o que eu acho lindo é que os soldados dele, quando viram o líder dançando, deve ter dançado também. Eu quero que você imagine aqueles homens com aqueles peitos cabeludos, aquele queixo quadrado, com aquelas espadas na mão grandão, dançando de ciranda a cirandinha em volta da arca. Mical estava quase tendo um ataque em cima da janela. Eu tenho medo de crente que fica em cima da janela. O meu Deus não quer que ninguém fique em cima da janela. Pergunte para mim por quê. Eu não ouvi. Porque quem está em cima da janela não dá para entender se ele está dentro ou se ele está fora. Não dá para entender se ele está olhando para dentro ou se ele está olhando para fora. É um lugar duvidoso. Se você é um crente morno, a minha Bíblia diz que Jesus disse que é capaz dele te vomitar. Ou você é frio ou você é quente. Se for morno, o Senhor vai te vomitar da boca dele. Então é melhor você agora deixar incendiar, porque não dá mais para ir para casa. Se desse tempo, você iria assistir a Senhora do Destino, mas o meu Senhor resolveu mudar o seu destino nessa noite. Eu quero profetizar que o reino do poder de Deus, que é poder pentecostal, vai incendiar São Paulo. Deixa de chamar quadrado. Eu quero é que você adore a Deus. Adora. Fique de pé. Agarre a mão do seu irmão. Estou sentindo cheiro de batismo com o Espírito Santo aqui. Não me pergunto o que é isso. Isso aqui é coisa minha de Jesus. Apenas creia. Estou ouvindo barulho de portas se abrindo. Portas que estavam enferrujadas estão sendo expostas à abertura nessa noite. Grilhões de religião que prendiam seu espírito vão ser quebrados. Eu quero que a sua alma toque o coração de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa. Pegue na mão do seu irmão e olhe para mim. O preço para se ter essa unção, para se ter esse poder, é a rejeição. Olhe para cá. Aperte a mão do irmão e segure. Olhe para mim. O preço desta comunhão, o preço deste louvor, é exatamente a rejeição. Por que é que os homens rejeitam este movimento? Não rejeitam porque querem, rejeitam porque estão sem saber, sem tomar conhecimento, a serviço do próprio diabo. O único que não suporta este tipo de louvor é Satanás. O diabo sabe que nas danças, que no louvor,
que nas músicas há poder. Quem já foi em terreiro de macumba sabe o que eu estou falando. Lá não tem silêncio, não tem trégua. No terreiro de macumba não tem bandeira branca para Deus. Eles dançam, eles bailam, fazem barulho, urram. E por que é que na igreja nós temos que esfriar? Volto a dizer, eu não quero que você seja louco, nem que as pessoas venham, não importa que as pessoas, mas eu não quero que você seja desequilibrado, não é isso. Eu quero que você tenha mais liberdade para adorar a Deus. E fazer igual o irmãozinho da roça, que o irmão Eliseu Gomes, que é meu amigo, mora nos Estados Unidos, cantou um dia numa das suas modas de viola. Conhece a história do Bento? Bento morava na roça, ia na igreja, e ele chegava na igreja, fazia muito barulho, era muito alegre, andava de sapato furado, mas quando chegava no culto, a alegria do Senhor invadia ele e era tremendo. E o pastor na cidade ia receber uma pessoa importante na igreja, que era um médico, um advogado, sei lá. E o pastor lembrou do Bento e disse: o Bento vai escandalizar o médico, o doutor. Foi na casa do Bento antes, sentou com ele e disse: Bento, ô pastor, o senhor aqui, que alegria. E já começou a dar aqueles pipocos de glória. E o pastor disse: Bento, eu vim conversar com você. O que foi, pastor? Eu queria que você não gritasse no culto de domingo. Pastor, mas é a única coisa boa que eu faço. Bento, não faz. Mas por quê? Vai ter um médico lá, um advogado. É uma pessoa muito culta, ele pode se assustar e nunca mais voltar, e nós precisamos ganhar a alma dele. Mas pastor, Bento, a gente faz um negócio. O pastor olhou para o pé dele, um sapato furado, e disse assim: olha, eu te dou uma botina, te dou um par de botina sola de pneu novinha. Se você ficar até o fim do culto em silêncio, sem dar os seus gritos, eu te dou a botina. Combinado? Pastor, eu quero uma botina. Então, combinado? Combinado. Foi para o culto. O doutor chegou, e chegou também os crentes alegres. E o pastor pregou uma mensagem até light, mas o espírito dentro era alegre demais. Quando o pastor dava aquelas mensagens, aqueles jargões de fé, o Bento ia gritar, ele lembrava da botina, ele segurava no banco. Outra pessoa ia cantar, o pastor olhava para o Bento. Quando o Bento ia gritar, o pastor apontava para o pé e dizia: botina, botina. Quando faltou 10 minutos para acabar o culto, as favas com botina. Bento deu um pulo para cima, deu um grito e disse: glória a Deus, com botina ou sem botina? Glória a Deus! Eu quero saber quantas pessoas aqui gostariam de ser adoradores maiores do que são. Gostariam de saber tocar e cantar as melodias das notas musicais que os anjos cantam. Gente que gostaria de poder tocar a Deus com danças, com saltos, com alaridos, com gritos. Gente que nessa noite está disposto a tudo, até a ser chamado de louco, de desequilibrado, de fanático. Gente que quer adorar o seu Deus porque acredita que a arca está voltando para sua casa, para sua família, está voltando para sua igreja. Eu profetizo que algumas labaredas vão sair daqui hoje e vão incendiar a igreja deles. A partir desta noite haverá uma remoção de todo o entulho que há lá, e o Senhor vai derramar uma unção de projetos de glória naquele lugar. Se eu tenho aqui gente que quer ser mais adorador do que é, sai do seu lugar e venha ficar em pé aqui perto de mim nesse lugar. Eita Deus, vem adorador. Do seu irmão, pegue no braço da sua irmã. Não é na mão, é no braço mesmo. Andagasuri cantorobanai, tarabias de cavalasteria mahas. Pegue no braço deles.
Peça licença e agarre ele pelo braço ou ela. Pastor, não dá para ir na frente. Pegue aí no braço de quem está do seu lado. Eu disse a Jesus que eu gostaria que nessa noite acontecesse aqui nessa igreja, na mesma intensidade do que aconteceu lá no cenáculo no dia de Pentecoste. Eu pedi a Deus que Ele derramasse sobre esta igreja hoje uma unção de fogo e glória, mas uma unção que será inquestionável. Eu pedi a Deus que pessoas sentissem tanto a presença dEle aqui hoje, que elas tivessem dificuldades de sair daqui para ir para dentro do carro delas. Para você saber que esse poder é real, ele não é natural, ele é real, ele é verdadeiro. Eu já vou avisar para ninguém se assustar. Aqueles que já falam em línguas, se preparem, porque serão impactados. Vão receber dom de orar em outros idiomas. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo serão batizados. Aqueles que têm mais sensibilidade serão arrebatados. Deus, ore comigo e diga assim: Deus, eu preciso descobrir os segredos e os mistérios da adoração. Eu já sei que eu nasci para isso, e eu sei que existem algumas pessoas que são mais sensíveis, que conseguem te tocar de uma maneira diferente, como Davi. E eu quero hoje que o Espírito que operava em Davi não encontre barreiras para operar em mim. Espírito Santo, eu quero hoje sentir uma unção concreta, pesada. Eu quero que o meu corpo reaja. Eu quero sentir a sua presença como eu nunca antes senti. O quanto for possível, um ser humano sentir a presença de Deus. Eu me candidato agora. Eu te desafio a soprar sobre mim o vento do Pentecoste. Mas não sopra uma brisa, sopra um furacão. E não importa se eu vou pular, se eu vou gritar, se eu vou ser arrebatado, se eu vou profetizar, não importa. Eu só vou ficar satisfeito se eu sentir a sua presença aqui. Como profeta de Deus desta noite, eu profetizo agora que as comportas do céu estão escancaradas sobre a Assembleia de Deus do Bom Retiro. E onde houver um crente que deseja que ele receba poder até ficar embriagado, agora, levante as duas mãos lá em cima, escolhe uma pessoa e olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos de alguém. Com as mãos para cima, não toque nela ainda. Levante bem alto. Chacoalhe a sua mão. Olhe para o seu irmão e diga: sabe o que é isso? Prenúncio do movimento do Espírito de Deus. Diga: eu creio que o que eu senti aqui foi aquilo que os apóstolos sentiram no dia de Pentecoste. E eu vou repartir contigo, porque eu creio na transferência de unção. Levante as mãos. Eu quero uma unção de operação de maravilhas nas palmas das mãos erguidas, Papai do céu. Onde eles colocarem a mão deles agora, o Senhor vai operar com milagres e sinais. Abrace alguém que está na sua frente. Abrace ele, abrace ela. Abrace. Diga para ele: seja cheio do poder. Aleluia. Além do
vai te batizar com o Espírito Santo antes de chegar em casa. 1,5. A arca está voltando para dentro da sua família. 2. A sua igreja será renovada como nunca antes. 2,5. São Paulo vai fumegar. 3. Joga no chão, pisa em cima. Nunca mais, Nunca mais. morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, Nunca mais. nunca mais, Nunca mais. morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Marco Feliciano, um dia nós estaremos além do Rio Azul, meu irmão. Nós sabemos em quem temos crido. Sabemos sim, Carlos. Nos veremos além do Rio Azul. Glória a Deus.